Veja agora no Desbravando o Desconhecido mais um vídeo de arrepiar. O RMS Titanic partiu em sua viagem inaugural com mais de 2.200 pessoas a bordo em abril de 1912. Tragicamente, apenas 706 desses passageiros sobreviveriam. O navio estava se movendo muito rápido em uma noite gelada e atingiu um iceberg e afundou. Aqueles que pereceram no evento sofreram uma morte terrível e agonizante. Qualquer entusiasta do paranormal lhe dirá que emoções fortes combinadas com um fim prematuro são ingredientes-chave na maioria das assombrações. Por 8 décadas, o RMS Titanic e todo o seu conteúdo permaneceram no fundo do Atlântico até que as equipes de escavação subaquática trouxessem artefatos de volta à superfície. Agora, essas partes da história oferecem um raro vislumbre de como era estar no enorme navio e sugerem os espíritos fantasmagóricos que ainda permanecem ao redor do navio condenado. As peças exibidas aparentemente ainda têm uma conexão com os antigos passageiros que as possuíam. Continue vendo para descobrir alguns de seus contos assustadores. Uma dama de preto aparece na grande escadaria. A exposição de artefatos do Titanic no Deluxor Hotel e Cassino em Las Vegas aparentemente tem um fantasma vagando por sua grande escadaria. Funcionários e convidados viram essa mulher misteriosa, que usa um vestido preto de época com gola branca e o cabelo preso em um coque. Enquanto o fotógrafo se preparava para a abertura da exposição, ele avistou a mulher descendo casualmente a grande escadaria. Ele se assustou, pois não tinha visto ninguém entrar e a escada estava isolada. Ele assumiu que ela fazia parte da exposição e perguntou se ela gostaria que ele a fotografasse. Ela o ignorou. Ele voltou a se preparar, mas de repente ela estava bem atrás dele. Mais uma vez, ele ofereceu uma fotografia e desta vez ela não apenas o ignorou, ela desapareceu. Os fantasmas tiram retratos das paredes. A exposição no Luxor inclui um retrato de J. Bruce Ismay, um dos construtores do Titanic. Ele aparentemente fugiu do navio que estava afundando, deixando mulheres e crianças para trás. Testemunhas nos botes salva-vidas afirmam que ele manteve as costas para o navio enquanto ele descia e, supostamente, foi ele quem insistiu para que o navio acelerasse após receber avisos de gelo. Talvez não seja surpreendente que os fantasmas do Titanic pareçam não gostar dele. Certa manhã, quando a equipe entrou para abrir a exposição, eles encontraram um retrato de Ismay no chão. O gerente assistiu ao vídeo de vigilância da noite anterior e ficou surpreso ao ver a imagem começar a tremer antes de sair da parede, aparentemente por vontade própria. Um passeio fantasmagórico ocorreu no SS Winterhaven. E se você visse um fantasma sem nem perceber? No caso do segundo oficial Leonard Bishop da SS Winterhaven, foi exatamente o que aconteceu. Em 1977, ele deu uma volta no navio para um homem que ele presumiu ser um passageiro. O britânico era de fala muito mansa e extremamente interessado em cada detalhe do navio, quase incomum. Bishop achou o homem um pouco estranho, não desagradável, apenas estranho. Não foi até alguns anos depois de ver uma foto do capitão do Titanic, Edward John Smith, que Bishop percebeu por que a situação parecia tão estranha. Bishop exclamou para um amigo, e eu o conheço, dei a ele um passeio pelo meu barco. O amigo riu e informou a Bishop que o homem havia falecido há muito tempo e aquele homem era o capitão do Titanic. O fantasma do mirante do Titanic observa o convés do passeio. Frederick Fleet, um marinheiro britânico, serviu como vigia a bordo do RMS Titanic. Ele avistou o iceberg mortal e avisou a ponte. Tragicamente, seu aviso veio tarde demais, o navio estava indo rápido demais para evitar uma colisão. Fleet sobreviveu ao naufrágio do Titanic, mas não à sua própria depressão. Após o falecimento de sua esposa logo após o Natal em 1964, ele foi despejado pelo cunhado e se enforcou no jardim. Seu túmulo não foi marcado até que a Sociedade Histórica do Titanic ergueu uma lápide para ele em 1993.
Parece que seu espírito não está totalmente tranquilo, no entanto. Testemunhas afirmaram tê-lo visto vigiando o Promenade Deck da exposição de Las Vegas, talvez motivado por sua culpa de vigiar, mesmo na vida após a morte. Funcionários do museu são cutucados e cutucados por mãos invisíveis. De acordo com funcionários e visitantes, a exposição de artefatos do Titanic no Luxor é extremamente mal assombrada. Sons estranhos, sentimentos inquietos e avistamentos reais de espectros fantasmagóricos foram relatados. O especialista em artefatos Joe Zimmer parece atrair bastante atenção desses supostos espíritos. Ele diz que teve seu nome chamado e seu cabelo e roupas puxados, tudo seguido por sons de risadas. E tarde da noite, Zimmer relata ter ouvido uma orquestra fantasma tocar. Caçadores de fantasmas capturaram uma voz em fita. O George Aquarium também abriga artefatos potencialmente assombrados do Titanic. Os funcionários afirmam ver sombras, ouvir vozes e até ser tocados pelos espíritos. A atividade paranormal é tão intensa que os caçadores de fantasmas do Sci-Fi Channel vieram investigar. Eles teriam capturado uma gravação de uma voz dizendo: "E não, por favor, espere na sala do iceberg." A equipe também disse que obteve leituras de vários pontos frios anômalos e testemunhou uma figura sombria. Depois de revisar suas descobertas, eles concluíram que a exibição do Titanic no George Aquarium é, de fato, assombrada. Um espírito reconfortante assombra o Titanic Belfast Museum. Como costumam dizer na Irlanda, o Titanic foi construído pelos irlandeses, afundado pelos ingleses. O Museu Titanic Belfast comemora o navio em Belfast, na Irlanda, e parece ter uma presença fantasmagórica própria. Em 2009, uma mulher que visitava o museu ouviu o último pedido de socorro do RMS Titanic. Ela descreveu os eventos que se seguiram em uma carta aos apresentadores do podcast Real Ghost Stories Online. Ela alegou que, ao ouvir o código Morse original e ver as palavras do pedido de socorro do RMS Titanic, ela ficou extremamente emocionada. Seu coração batia forte e ela se sentia tão ansiosa e com o coração partido como se ela mesma fosse o controlador de rádio. Tremendo e enjoada, ela começou a chorar. Afastando-se para tomar um pouco de ar, ela sentiu uma mão em seu ombro e uma voz masculina disse suavemente: "Está tudo bem." Ela assumiu que era seu amigo e estendeu a mão para acariciar a mão dele, mas percebeu que não havia ninguém ali. Seria o espírito do controlador de rádio, Jack Phillips, ela se pergunta? Ele estava assegurando a ela que estava em paz com o que aconteceu? Capitão Smith assombra sua antiga casa na Inglaterra. De acordo com Louise e Neil Bonner, proprietários da antiga casa do capitão do Titanic, Edward John Smith, o comandante do navio permanece em sua casa. O casal passou a última década alugando o vitoriano do século XIX, e seus inquilinos relataram sentir calafrios passando por eles, ouvindo ruídos estranhos e até mesmo vendo aparições de corpo inteiro do capitão. A propriedade também sofreu uma inundação na cozinha e rajadas de frio incomum na sala de jantar. De acordo com o Sr. Bonner, alguns anos atrás, tínhamos um único sujeito morando lá e ele ligou um dia convencido de que tinha visto o fantasma do capitão. Ele estava na cama quando o viu flutuando pelo quarto. Esferas espirituais pairam sobre o local de descanso do Titanic. Pessoas a bordo de navios que passavam pelo local onde o RMS Titanic afundou relataram misteriosas bolas de luz, que se acredita serem esferas espirituais, pairando na área. Em mais de uma ocasião, submarinos que viajam nessas profundidades receberam interferências de rádio incomuns. Barulhos estranhos e chamadas de SOS sem origem crepitam em seus equipamentos de comunicação. Um visitante da exposição é tocado do além-túmulo. Ao visitar a família no Missouri, um adolescente foi à exposição itinerante do Titanic e teve um contato com o paranormal. Postando em yourghoststories.com, ela relata a experiência. Estávamos andando por um corredor para chegar aos artefatos e eu estava atrás de todos. De repente, senti um puxão suave na parte de trás da minha camiseta. Eu me virei para ver quem era o culpado, mas o corredor estava absolutamente vazio. Eu rapidamente olhei para frente para pegar um trapaceiro em potencial, mas ninguém estava fugindo e todos na minha frente estavam bem à frente. Uma lenda assustadora em torno do Titanic vem do leito de morte de uma jovem escocesa chamada Jessie. Na mesma noite em que o navio afundou, Jessie estava à beira da morte. Em seu estado delirante, ela supostamente falou sobre um enorme navio afundando e um homem chamado Wally tocando violino. Ela não tinha como saber que o Titanic iria afundar naquela noite, ou que o Wallace Wally Hartley tocou seu violino uma última vez enquanto ele e sua banda afundavam com o navio.
Um autor previu o naufrágio do Titanic 14 anos antes de acontecer. Morgan Robertson publicou The Wreck of the Titan em 1898. 14 anos depois, o desastre real do Titanic aconteceu, e muitos interpretaram isso como um sinal de que o autor tinha habilidades precognitivas. Robertson rejeitou essas alegações, dizendo que estava apenas se baseando em sua experiência na vida real como marinheiro. No entanto, existem muitos paralelos assustadoramente específicos entre o livro e a realidade. Além dos nomes semelhantes, o fictício Titã, como o Titanic, era para ser o maior de seu tipo e um navio inafundável. Ele também não tinha botes salva-vidas suficientes para acomodar sua carga de passageiros e atingiu um iceberg enquanto navegava rápido demais no Atlântico Norte. Ambos os desastres também ocorreram em abril e custaram a vida de milhares de pessoas. Espíritos ou demônios querendo enganar as pessoas? Muitas coisas sinistras acontecem em seu comentário e inscreva-se no canal aqui no Desbravando o Desconhecido.